Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, às vezes nós nos deparamos com situações aí que é difícil entender, né? Quem manda mais aí, o juiz ou o perito do INSS? Essa é uma situação que nós vamos explicar e detalhar aqui nesse conteúdo. E eu tenho certeza que tem muita gente que está me assistindo, já passou por isso. E se você ainda não passou, pode ser que aconteça, tá? Os processos relacionados à INSS podem ser complexos e exigem esse conhecimento técnico especializado para análise, né, e tomada de decisões. Duas figuras importantes no contexto são o juiz e o perito do INSS. Mas afinal, quem tem mais autoridade para determinar o que é válido e justo? O juiz é responsável em conduzir o processo judicial e tomar decisões legais com base no direito. Ele é o principal agente para garantir a observância das leis e o direito das partes envolvidas. Se a autoridade é respaldada pela legislação brasileira e suas decisões são fundamentais para a resolução de casos. Por outro lado, o perito do INSS é um especialista designado para a análise da capacidade laboral e verificar as condições de saúde do segurado. Ele tem expertise e conhecimento detalhado de normas e diretrizes do INSS, sendo responsável por emitir pareceres técnicos que ajudam o juiz a tomar decisões embasadas. Embora o juiz, quem possua a autoridade final para decidir, é imprescindível que ele se apoie no parecer aí do perito do INSS para embasar uma decisão. Isso ocorre porque o perito possui conhecimento especializado na área de saúde e previdência social, o que contribui para uma análise mais precisa e justa dos casos. O perito do INSS, pessoal, ele é responsável dentro do INSS em seguir normas e diretrizes dentro do INSS. Já o perito judicial, ele também tem que seguir, mas é as leis que ele deve seguir. As mesmas leis que seguem o juiz. Vocês viram aqui. Ele tem o conhecimento técnico e especializado para fazer uma análise justa e precisa de um caso, mas ele não toma a decisão final. Vale ressaltar também que o perito do INSS, ele é objetivo no seu trabalho, alguns, né? Procurando analisar os fatos de forma imparcial, alguns, de acordo com a natureza das diretrizes estabelecidas pelas normas previdenciárias. Seu parecer técnico confere elementos relevantes para que o juiz possa avaliar a capacidade laboral do requerente de forma adequada, mas juiz nenhum vai avaliar a condição do segurado através do diagnóstico do perito do INSS. Ele vai pedir a perícia com um perito da sua confiança. Portanto, é uma colaboração entre o juiz e o perito do INSS que permitem uma decisão justa e sustentada legalmente. Enquanto o juiz é responsável em aplicar o direito e considerar todos os aspectos jurídicos do caso, o perito do INSS contribui com seu conhecimento técnico para subsidiar a tomada de decisão. Em resumo, o juiz tem autoridade final para decidir, mas a sua decisão é embasada sempre em pareceres técnicos. Ambas as figuras desempenham papéis fundamentais no processo e a colaboração entre elas é essencial para garantir justiça nas decisões relacionadas a benefícios do INSS. Então, por que o perito do INSS anula decisões aí de processos de benefício que foram concedidos pela justiça? Olha aí, se tem todo esse poder na mão do juiz, me explica alguém aqui, porque eu vou tentar explicar. Por que o perito do INSS, ele numa canetada, dá um indeferimento num benefício que foi concedido judicialmente? O INSS é responsável aí na concessão de benefícios, né? No entanto, em alguns casos, ocorrem divergências entre a decisão do INSS e a decisão da justiça em relação à elegibilidade desses benefícios. É importante destacar que tanto o INSS quanto a justiça têm o poder de conceder benefícios, cada um em sua respectiva competência. O INSS avalia requerimentos, realiza análise médica ou pericial para determinar se o beneficiário ele atende aos requisitos legais e elegíveis para o benefício pleiteado. Por outro lado, a justiça, em casos onde há discordância quanto à decisão, pode ser acionada para revisar a situação e emitir uma nova decisão. Nesse contexto surge a questão relevante: por que o perito do INSS pode anular decisões de benefícios concedidos na justiça? A resposta reside na competência técnica atribuída ao perito do INSS e na diferenciação dos critérios utilizados pelos órgãos. Olha só, a justiça utiliza um critério e o INSS outro critério. E quem dança é você, segurado. Que critério que você usa? Eles falam tanto de critério de concessão, disso e daquilo, mas e o critério do segurado? Vai para onde? Né? Nós temos que lembrar que o critério do segurado é aquele que todo mês, né, na carteira de trabalho, desde o primeiro registro, vem descontado lá o INSS, sem mesmo
perguntarem se esse segurado queria ou não pagar o INSS. Poderiam dar a opção ou uma previdência privada ou o INSS. Por que você acha que as pessoas, por exemplo, se houvesse essa disponibilidade de escolha, para quem vocês acham que as pessoas iriam? Para o INSS ou para a previdência privada? Eu seria um que, se tivesse essa opção, quando eu tinha meus 14 anos de idade, foi quando eu coloquei meu primeiro registro em carteira, e eu tivesse aí um aconselhamento, com certeza eu teria feito uma previdência privada. Agora, hoje, se você quiser fazer uma previdência privada, você pode fazer. Não tem nada que te impede, mas você vai continuar pagando o INSS. Aí fica essa discordância entre INSS e Justiça, mas o segurado mesmo, quer dizer, é uma briga de foice entre eles. Quem pode mais, chora menos. O juiz manda mais, ou é o perito do INSS, ou é o perito judicial, mas você não vê ninguém falando. Mas quem manda de verdade mesmo, quem deveria mandar, é o segurado. E esse é o menos respeitado. O perito do INSS e o juiz, embora contêm conhecimentos legais e jurídicos, nem sempre possuem especialização na área médica e previdenciária. Já falei que muitas vezes surgem doenças novas. E aí aparece na frente lá do perito do INSS, que, por exemplo, é um clínico geral. Ele é médico, ele é um clínico geral, ele é médico, mas ele não tem especialização. E aparece uma doença nova que é necessário um diagnóstico especializado. Sabe o que o perito do INSS faz? Em vez de ele conceder o benefício porque ele não tem a especialização, ele nega. Exatamente por esse motivo. Ah, eu não tenho especialização, eu não estou capacitado para fazer essa avaliação. Está negado. Deveria fazer o quê se ele tivesse ética? Ele não tem a especialização, a culpa não é do segurado. Concede o benefício. É aí que eu falo, né? Sempre a corda estoura para o lado do mais fraco, que nesse caso é o segurado. Mas quem mantém toda essa máquina é o segurado. Em alguns casos, a Justiça pode conceder um benefício mesmo quando o perito considerou o requerente inelegível. Isso ocorre, por exemplo, quando o juiz entende que existem provas suficientes e convincentes de que o segurado realmente necessita do benefício, mesmo que o perito tenha feito uma avaliação divergente. No entanto, quando o processo retorna para o INSS pagar o benefício, o perito do órgão realiza uma nova análise e pode concluir, aí, com base em suas competências técnicas e critérios, que o requerente não atende os requisitos previstos em lei. Quer dizer, o juiz está errado, o juiz concedeu prevendo o que está escrito na lei. Mas o perito do INSS, ele entende diferente. Não preenche os requisitos que estão previstos na lei. Nesse caso, o perito do INSS tem o poder de anular a decisão anterior da Justiça e negar o benefício baseado em sua avaliação médica pericial. É importante ressaltar que essa situação não implica em desconsiderar a decisão do juiz. O INSS tem o dever de cumprir as determinações judiciais, mas também possui competência para avaliar tecnicamente a situação e conceder ou negar benefícios de acordo com as suas próprias diretrizes e critérios. Em suma, a anulação das decisões e processos de benefício do INSS pelo perito do órgão, mesmo anteriormente concedidos pela Justiça, ocorre em função da competência técnica atribuída a esse profissional, que segue critérios específicos pelo INSS. Essa diferenciação de critérios utilizada pelos órgãos pode leva a divergências, mas ambos têm os direitos de garantir a justa concessão do benefício previdenciário ao segurado. O papel do perito judicial na avaliação de casos de benefício é de extrema importância. Esses profissionais são responsáveis por analisar laudos, decidir se o requerente tem ou não direito ao benefício solicitado. No entanto, em alguns casos, pode surgir um conflito entre o perito judicial e o perito do INSS. O perito do INSS é o profissional designado pela instituição para realizar a análise dos requerimentos aí no caso de benefício. Ele é responsável em emitir laudo técnico com base em documentação e embasar a decisão da concessão ou não do benefício. No entanto, ocorre uma discordância entre o perito judicial e o perito do INSS. O perito judicial tem a palavra final. Isso ocorre porque o perito judicial é um profissional imparcial e independente que analisa de forma criteriosa todas as informações e documentos apresentados pelas partes envolvidas. Entenderam, pessoal? O perito do INSS, como nós falamos, é um médico que prestou concurso e ele trabalha no INSS. Quem paga o perito
no INSS, ele é funcionário público. O perito judicial, ele não é funcionário do judiciário. Olha só a diferença. Além dele não ter nenhuma ligação com o INSS, ele também não tem ligação com o judiciário. O perito judicial mas como ele recebe? Todas as vezes que ele é convocado pelo juiz, é como se fosse honorários. Ele recebe do judiciário pelas perícias que ele faz. Ele é um especialista. Então, é diferente. O laudo, por exemplo, o diagnóstico de um perito judicial, ele tem credibilidade, exatamente pela imparcialidade. Agora, no INSS, é um funcionário do INSS fazendo perícia. O INSS deveria adotar o mesmo sistema da justiça. Convocar médicos que não tenham relação com o INSS. Agora, se colocam um funcionário médico, funcionário público, para fazer avaliação de pessoas que recorrem à empresa, ele está puxando a sardinha, é claro, para a empresa, que é quem paga o salário dele. Mas não tenha dúvida disso. É essa a grande diferença. O importante também, apesar de ter a palavra final, o perito judicial ele deve fundamentar aí a sua decisão de forma clara, objetiva, apresentando os motivos que o levaram a discordar do laudo do perito do INSS. Além disso, é também dever do perito judicial agir com ética e transparência, cumprindo todas as normas, garantindo a imparcialidade em sua atuação. O perito judicial desempenha um papel no processo de avaliação de benefícios, tendo, no caso aí, a obrigação de passar para o juiz clara e objetivamente as condições de saúde desse segurado. Muitas vezes o segurado discorda, porque muitas vezes o próprio perito do INSS, que é um especialista, diz que não existe a incapacidade. Como eu já falei, na justiça também se nega benefícios, também se tem diagnósticos que não existem incapacidade. E ele vai transmitir essa informação para o juiz. Agora, de acordo com o artigo 476, ou é o 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Quer dizer o quê? Ele não tem obrigação de seguir ali, por exemplo, o diagnóstico do perito. Mas ele pode ter convicção por outros elementos robustos dentro do processo que vão ajudar e garantir que ele tome uma convicção contrária ao diagnóstico desse perito judicial. Só que o juiz tem que justificar. Então, olha a importância que tem. O juiz não pode simplesmente, eu não concordo com o perito judicial e tomei outra decisão. Tudo bem, ele tem o poder de fazer isso. Mas ele tem que justificar o que levou ele a ignorar, no caso, o diagnóstico desse perito judicial. No INSS, não. No INSS não funciona assim. Ele nega. O que sobra para o segurado? Entrar com recurso na junta de recursos. A junta de recursos, 95% dos pedidos que entram na junta de recursos não mudam a decisão tomada pelo perito do INSS. E aí? Então a junta de recursos faz o papel do juiz e o perito do INSS faz o papel do perito judicial. Mas a junta de recursos do INSS está vinculada ao perito, ao juiz, que seria o perito do INSS. Diferente na justiça. Eles não se conhecem, o perito e o juiz. O juiz tem confiança no trabalho do perito, mas não tem. Agora, no INSS, não. Os funcionários que julgam, os peritos, devem entrar no refeitório lá da agência onde eles trabalham e almoçar junto, ir para happy hour juntos, almoço no final de semana em família. Quer dizer, é diferente do que é na justiça. Por isso que o INSS não tem credibilidade. Por isso que quando eu falo, por mais certo que o perito do INSS esteja, que realmente aquela pessoa não está incapaz, ela pediu o benefício, mas ela tem condições de trabalhar, vamos colocar como exemplo, e não existe a incapacidade, mesmo que a pessoa alegue que levou os documentos, mas a incapacidade não existe. Qualquer médico iria dar o mesmo diagnóstico. Aí o perito do INSS, ele nega o benefício. O que você vai falar? Que ele está certo na decisão dele? Não, você vai falar que ele recebe dinheiro extra do INSS para negar benefício. Por que você vai falar isso? Eu vou falar? Qualquer pessoa vai falar. Exatamente porque o INSS não tem credibilidade. Tá bom? Então, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido a mensagem, tirado dúvida, eu possa ter esclarecido vocês. O conhecimento aqui é enorme para vocês entenderem como funciona a máquina INSS. Que em vez de ajudar o segurado, ela mói o segurado. E a única salvação e o único recurso que você tem verdadeiramente é você conhecer essa máquina, ter conhecimento para poder saber lidar. E infelizmente é assim. O INSS não é para amadores, pessoal. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí, compartilha esse vídeo com amigo, família, parente, vizinho, alguém que você conhece que está no INSS e nem imagina que existe esse tipo de informação, que possa acontecer o que nós estamos falando aqui. É muito importante.
E melhor ainda, indique o canal. Não precisa falar para a pessoa, indique o canal, ó, vai lá no canal INSS Online, assiste um vídeo lá que vai te esclarecer bastante. Tenho certeza que a pessoa vai te agradecer depois. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Você só tem a ganhar com isso. Tudo em primeira mão. O YouTube não está entregando o vídeo para todos, né, distribuindo o vídeo. Então, se você é inscrito, não é inscrito, muitas vezes você vai perder um conteúdo que pode ser importante, que vai ajudar você a resolver algum problema, tá? Meu amigo e minha amiga, que estão comigo há muito tempo, já há anos, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.